Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Sejam bem-vindos a mais um Renalcast. E aí, Dani, como estão as coisas no Rio de Janeiro? Oi, meu povo, por aqui tá tudo quieto. Essa quarentena, essa pandemia não mudou nada, mas vou te falar que tá um calorzinho com friozinho, dá pra levar. Tá bem, tá tudo bem, tem que ser tudo bem. Nós ainda estamos aqui sobre o efeito da fase vermelha do Eu vou te nosso falar que eu querido nem sei que fase eu governador tô aqui. Dória. É pior que aquelas fases difíceis do Super Mario. É, realmente, difícil. E aproveitando que a gente falou em fase difícil, nesse momento de pandemia, muita gente vem passando por uma fase difícil que é perder Sim, alguém próximo, perder um amigo, perder um conhecido, né? muito. Tem acontecido muito isso. E no episódio de hoje a gente vai abordar justamente sobre isso, sobre o luto. Lembrando, né, que o luto não é só com perdas de pessoas na morte, né? Tem vários Não, tipos de luto. Vamos aprender isso, inclusive. vamos ter mais informações com a doutora Amanda sobre o luto, sobre não só realmente sobre a perda, mas perda em vários outros sentidos, né? Que nós temos por aí. Olha, confere porque é uma especialista no assunto. A Amanda Maia é especialista em tanatologia, ela que é psicóloga hospitalar em nefrologia. Confere aí que tá muito bom. Chega lá. E estamos recebendo hoje a psicóloga em nefrologia Amanda Maia, direto da Bahia. Ela que é especialista em tanatologia, né? E hoje é fundamental nesses dias de pandemia que nós estamos vivendo, né, Dani? Com certeza. Uma fase bem difícil para todos, né? E é sempre bom a gente ter boas referências, informações, um papinho leve. É isso aí. Apesar do tema ser um pouco mais sério, que é luto, seja muito bem-vinda, Amanda. Bem-vinda! Muito obrigada, gente. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês mais uma vez no Renalcast. Acho que é um privilégio muito grande fazer parte de um projeto que traz informação, acessibilidade e é um verdadeiro serviço de utilidade pública, né, para os pacientes renais, tanto em tratamento crônico como conservador. Então, eu acho que oportunizar essa vivência aqui é valorosa. Então, muito obrigada mais uma vez. E sim, vamos tentar falar com leveza, porque eu acho que a vida já está pesada demais, né? Então, a gente tenta trazer da melhor forma o assunto. Mas obrigada pelo convite mais uma vez. E no momento que estamos vivendo, aí num pico de pandemia, né, atingindo números assustadores, fica aquela pergunta, né? O luto. Eu acho que a melhor coisa é começar com a definição. Como se dá o luto? Bom, quando a gente pensa em luto por um senso comum mesmo, primeira coisa que vem na cabeça é a gente pensar em morte, né? Mas, na verdade, o luto, ele é um fenômeno de um sofrimento oriundo de uma perda. Que pode ser por morte, pode ser por uma separação amorosa, pode ser por uma perda de saúde ou mudança de emprego, de cidade. Tudo isso pode gerar vários lutos. E aí, a gente pensar um pouco nessa perspectiva da pandemia, né, de quantos lutos que você falou que a gente está num pico agora muito grave, acho que muito pior do que ano passado, quantos lutos que a gente está vivendo desde março de 2020, né? Assim, de mudança de rotina, de carência de afetos, não poder estar com os nossos o tempo inteiro, ou perdas por morte mesmo, sem funerais, sem poder se despedir, não comemorar um aniversário, né? Então, o luto é basicamente isso, assim, a gente pensar de que gerou um sofrimento psíquico oriundo de uma perda. É, Porém, é importante só salientar para vocês, porque muitas pessoas mesmo, assim, associam o luto a uma doença, a depressão, e não necessariamente está interligado, né? É um sofrimento que ele precisa ser atravessado, mas só para colocar que não é doença, assim, é um processo comum da vida, todos nós em algum momento passamos por um processo de luto. é interessante que me pintou uma dúvida aqui.
Então, assim, nós que temos o problema renal, perdemos a função do rim, Uhum, passamos por esse processo do luto também. uhum. E aí você vê que o acompanhamento psicológico é fundamental e nós também passamos pelas mesmas fases de luto que uma perda de um parente, que de um relacionamento, é a mesma sequência de fases, assim, entre aspas. Deixa eu desconstruir vocês um pouquinho, né? À Porque vontade. é, acho que ser psicóloga é um pouco de provocar, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, que é algo que também é muito difundido, acho que mais do que associar o luto à depressão, é de que existem fases do luto. E isso é uma coisa que a gente vê em artigos científicos, eu já vi em série, por exemplo, Grey's Anatomy, eu amo assistir Grey's Anatomy. E aí tem um episódio que ela fala das 6 fases do luto, negação, raiva, depressão e tudo mais. O renal, ele pode passar por esses estágios, que na verdade não são fases, são estágios, mas são estágios do morrer e não do luto. Quem falou sobre isso foi Elizabeth Kübler-Ross, no livro Sobre a Morte e o Morrer, que é um livro de referência para a tanatologia, e ele trabalha uma coisa meramente didática, esses estágios, para falar dos processos psíquicos que as pessoas têm por essas perdas. Então, o que acontece? Se um renal crônico, ele é um paciente que ele passa por diversos lutos ao longo da vida. E nem todos, principalmente os que não têm apoio e não têm condição de conversar com seus semelhantes, por isso que eu acho tão precioso o Renalcast, porque vocês conseguem fornecer essa coisa assim, é possível viver com a doença renal. E aí, o que acontece? Eles vão atravessando por vários lutos e esses estágios do morrer, que não necessariamente está associado a um processo ativo de morte, né, de uma pessoa que está morrendo, mas assim, a cada dia a gente morre um pouquinho, né, se a gente for pensar, assim, a É cada dia a gente verdade. envelhece um pouco, a gente vai perdendo a qualidade de vida, a gente vai sentindo uma dor na coluna, dor no joelho, e começa a ter alterações nos exames, enfim, tudo isso para dizer assim, o paciente renal ele é um paciente que passa por muitos lutos, muitas vezes por muito mais do que uma pessoa que não tem uma doença crônica, né? Porque se a gente for pensar, vocês precisam fazer acessos no corpo, né? Então é um corpo que perde um pouco essa voz, Pe- porque ele é um corpo manipulado. Perde o modelo de fábrica. Exato, perde o modelo de fábrica. Algumas pessoas conseguem ressignificar. Eu tenho pacientes que têm o maior orgulho da fístula, eu acho a coisa mais linda. E aí eu pego eles como exemplo. Eu digo, vem cá, que eu vou botar você para falar com quem está começando a diálise agora, para conversar. Mostre essa fístula bonita, olhe como ela está vibrando, que delícia. Eu faço isso, né? Para desconstruir isso e trazer essa leveza para esse momento que é tão difícil. Porque se eu for ficar na posição de psicóloga, meio que fomentando algo, eu preciso educar a pessoa, né? Então, se a pessoa chegar lá, eu não quero fazer uma ficha, eu vou ficar com uma coisa no meu braço. Mas aí pensar assim, olha, você tem a opção de ter um catéter, que você vai ter uma qualidade de vida comprometida, porque não pode tomar banho de mar, tem um comprometimento para lavar o cabelo, né? E todas essas coisas de possibilidade de infecção. Então, a gente educa muito. Porém, todo esse momento, todo esse atravessamento que vocês têm, fora que se a gente for pensar em pandemia mesmo, todo mundo teve que continuar saindo, né? Grupo de risco, precisei continuar saindo. Não adianta ficar, fica em casa, sai lá, fica em casa. Como é que o Renan fica em casa? Só se ele fizer peritoneal. Tirando isso, ele não tem como ficar em casa. Então, tudo isso acaba gerando diversas repercussões, que aí é justamente onde a psicologia entra, e é por isso que eu acho que é primoroso o Ministério da Saúde exigir a psicologia nas unidades de nefrologia em si, porque a gente faz esse trabalho de justamente minimizar esses impactos, fazer uma psicoeducação, orientar, explicar e desmistificar essa rotulação das fases do luto que existem, né? Porque eu vejo até a equipe de saúde fazer isso. Ah, ele está em negação. Ah, está com depressão. Ah, está com isso. Acho que isso é um pouco de patologizar um sofrimento humano que é oriundo da vida. A gente sofre. A gente não está todo dia feliz, a gente não está todo dia alegre. Às vezes a gente está cansado, a gente está com raiva, às vezes a gente não quer olhar para a cara de ninguém. E tudo certo, né? Porque a vida não é linear. E que bom que não é. Não,
E até porque não dá, né, para falar assim, olha, o paciente vai passar, vai primeiro essa fase, esse estágio, depois esse outro estágio, depois esse... Tem gente que já vai direto para o último, tem gente que não Com passa, tem gente que certeza. passa por mais tempo, né? Exato. Tem um que pula. Eu pulei vários estágios, né, gente? Eu sou do tipo que pula, né? Eu sou aceitação e vai embora. Já veio bem, mas é mais isso, Júlia, é um pouco do que a gente vê em alguns pacientes que chegam, e eu vejo muito em Arthur também. É algo de, assim, pessoas que têm uma boa tolerância à frustração. E aí, o que acontece? Tem uma boa rede de apoio, tem uma estratégia de enfrentamento bem estabelecida, assim, olha, eu sou renal, mas eu consigo fazer isso. Tem toda essa questão de compreender o quadro clínico e aderir ao tratamento, que também deixa a qualidade de vida muito melhor, né? Então, aí essas pessoas têm uma capacidade de frustração maior, e aí algo que é frustrante para a pessoa é resiliente e se reinventa. Ah, beleza, eu sou renal, ok. O que é que eu vou fazer com isso agora? Ah, eu vou ser o renal que passa informação para outros e eu vou ajudar outras pessoas, entende? Vocês ressignificaram todo esse luto, todo esse processo que foi atravessado por vocês, mas vocês perpassaram de outra forma, entende? Por isso que é meramente didático esses estágios. Tem gente que só tem um, tem gente que tem vários, vai oscilando, né? Tem um que é muito bom, que é a barganha, que é muito comum na doença crônica, né? Que ele chega assim, ah, pelo amor de Deus, eu sei que só tem 2 meses que eu comecei a fazer diálise, mas será que não tem como meu rim voltar a funcionar, não? Pelo amor de Deus. O que a gente pode fazer? Aumenta o fluxo aí, isso é barganhar, né? E acontece muito. Mas tem gente que já chega assim, ah, beleza, o que é que eu posso fazer para poder fazer meu transplante aí e vai se organizando e tudo certo, né? Então a gente precisa pensar que é didático, só para a gente conseguir visualizar essas possibilidades, mas que na vida a gente passa por isso mesmo, não tem jeito. Eu acho que assim, até a quantidade de informação que hoje em dia, até mesmo o Renalcast e outras linhas também, a gente tenta mostrar que a gente vive bem, né? Que a gente tem qualidade de vida, que a gente pode viver. Eu acho que isso ajuda muito também, né? A pessoa até pular essas fases, essas partes do luto, né? Daqueles pulinhos. Vamos superar logo, né, gente? Entender que isso é um tratamento, é para a vida e seguir em frente. Eu acho que vocês ficam muito como rede de apoio, né? Assim, tem essa função de vínculo, por mais que seja virtual e que a gente viu na pandemia que é possível ter vínculo virtual, de que vocês estão ali para ancorar essas pessoas, né? E mostrar sim que é possível e que dá para viver dessa forma. E que ter doença crônica não quer dizer que você está morrendo e que você está desenganado, que você é imprestável. Então, a gente tenta muito desconstruir isso e eu acho que vocês estão fazendo um trabalho excelente divulgando mesmo. Justamente, eu até queria abrir um parênteses aqui e mandar um abraço para o Giovanni de Santa Catarina, que hoje me mandou um questionamento hoje cedo no meu perfil pessoal, ele também, renal, e basicamente eu falei isso para ele. O fato de ser renal não vai te impedir de fazer muita coisa, não, amigo. A vida segue e você pode e deve fazer aquilo que você gosta de fazer. Isso aí, vida normal. Mas fala para mim, Amanda, quais são as reações mais comuns nesse processo de luto? Bom, a pessoa fica, a gente chama de anedonia, né? Por isso que se confunde tanto com a depressão, o luto. Anedonia, né, pela psicopatologia, é aquela coisa de que o mundo perdeu a cor, né? O mundo tá aqui colorido, eu tô vendo tudo colorido, mas aí do nada ele perdeu a graça, né? Porque a pessoa fica um pouco perdida, né? Um pouco de e agora? E aí tem toda esses aspectos do atravessamento do processo do luto. A gente fala muito de atravessar, porque atravessar um luto é como se você estivesse atravessando um deserto, né? Sozinho. Não tem água, não tem nada. E aí, quando você consegue elaborar essa perda, e não necessariamente isso quer dizer que você tá tudo bem e esqueceu, mas sim que você consegue lembrar com saudade e não com dor da perda, aí é como se eu achasse um oásis ali no meio do deserto. Mas, assim, é doído e precisa ser doído para ser atravessado. Então, a gente pensa assim, a pessoa fica muito de perder a graça das coisas,
um processo de choro constante, né? Porque a pessoa precisa escoar. Algumas pessoas ficam um pouco mais retraídas, né? Não querem falar muito sobre o assunto, até para não vivenciar a perda. E outras negam por exemplo, ver imagens. Se a gente for pensar num renal crônico, por exemplo, a pessoa não quer ver foto de quando não tinha ainda o estágio 5, por exemplo, né? Eu não quero ver. Ou se não, fica olhando muito e, poxa, velho, o que aconteceu? Eu não sou mais essa pessoa que está aqui. Então, isso é a busca da figura perdida. Tem essas duas formas, assim, com relação à figura perdida. Tem gente que nega, que não quer olhar para não viver a perda de novo, e outras pessoas que olham e ficam com raiva por estar na condição atual. É então, aquele namorado, namorada que fica olhando a foto do ex o tempo todo. E ouvindo áudio? Pronto, tá aqui ouvindo áudio. Meu Deus do céu. Nem fala mais, mas eu vou ouvir esse áudio aqui para parecer que tá falando comigo agora. É isso, é a busca da figura perdida. É o processo de luto isso, hein, gente? Totalmente. Cuidado. Totalmente. Assim, muitos dizem, né, que a dor ameniza com o tempo, né? Como é que a gente pode perceber isso? Porque isso vai de pessoa para pessoa, né? Se eu tive realmente algum luto em alguma fase, o meu passou, tipo, muito, muito, muito rápido, porque eu sou, tipo, eu paro, penso, tenho meu momento e supero, mas muitos falam que, não, tá demorando muito, eu não sei se eu vou aceitar, e a gente mesmo fala, gente, cada um tem seu tempo, né? Aí outros falam que, olha, não, tá levando mais tempo mesmo, mas como é que a gente percebe que a gente tá superando? Se Que tá vale me aquele clichê, né, Perfeita Dani? O pergunta. tempo cura tudo. É isso aí, Perfeita clichê. pergunta. Perfeita pergunta. Primeiro, eu preciso falar que não tem tempo pro luto, né? Não existe tempo. Antigamente, a gente tinha até essa questão de um luto patológico, quando passava de 2 anos, aí já era patológico e tudo mais, mas isso foi desconstruído e a tanatologia explica isso, né? O que acontece? Primeira coisa que eu preciso contextualizar. Antigamente, gente, ou em outras culturas, porque essa questão do luto também a cultura afeta muito, as pessoas morriam dentro de casa. E aí eu não sei se na cidade de vocês tinha isso, mas aqui tinha. De vir um carro e as pessoas iam seguindo o caixão e tinha música, tinha comida e tudo mais, né? Aquela coisa de comemorar a morte, mas não de fazer festa, mas sim de memorar junto. Ponto. E aí, o que aconteceu? Com a ascensão da tecnologia, da ciência, as pessoas começaram a viver mais por conta de intervenções medicamentosas, cirúrgicas, procedimentos, exames. Porém, começaram a adquirir doenças crônicas por conta de uma prolongação de vida, né, que a gente está vivendo mais. Então, assim, o corpo começa a não aguentar mais tanto e aí a gente precisa de medicamento. E aí as pessoas passaram a morrer nos hospitais. O que acontece? A morte ficou maquiada. Porque quando a gente vai enterrar alguém, a funerária pega o corpo, maqueia, bota a melhor roupa, vê uma foto, deixa a pessoa com aspecto completamente saudável. A gente vela o corpo e enterra. Ponto. Por que eu quis trazer isso para vocês? Porque as pessoas esperam que do mesmo jeito que eu li, velei, enterrei, acabou. Para quem não vive a perda, para quem está de fora, tem uma vivência da perda, mas é pouca. Eles esperam que tenha um tempo para você sofrer. As pessoas não conseguem lidar com o sofrimento do outro. É insuportável, porque eu não sei o que fazer. Não sei se vocês já passaram por isso, mas tipo assim, alguém morreu, amigo de algum amigo meu, o que eu vou falar, gente? Meus sentimentos, meus pêsames, o que eu vou falar? Fica A gente não sabe nem o que falar, A né? gente não sabe o que falar. Não sabe o que falar. E por que a gente não sabe o que falar? Porque é da ordem do real isso, assim. Ninguém morreu e contou pra gente como foi. A gente não tem registro de entender o que é a morte. Para algumas religiões, entende-se que tem vai para o céu, vai para o inferno, ou vai para um purgatório, ou volta em outro corpo. Tem várias crenças, mas ninguém concreto. A única coisa que a gente não sabe é como é morrer. Então, deixa a gente sem palavra mesmo. A gente não sabe o que dizer. E é desconfortável para mim, que não estou vivendo a perda. E aí, o que é que eu faço? Poxa, você ainda tá chorando, velho? Vai procurar um psicólogo, porque não tá normal isso, né? Não, o incômodo é meu, não é da pessoa. A pessoa tá sofrendo, mas eu tô incomodada com o choro dela. É a primeira coisa que eu preciso falar, assim, porque as pessoas se incomodam demais com a morte. É uma verdade. Isso acho que nunca vai mudar, gente, porque, assim,
desde que o sexo deixou de ser um tabu, a sociedade resolveu escolher a morte como um tabu, e para desconstruir isso vai ser difícil. Principalmente no momento atual de que a morte foi banalizada e que o sofrimento foi banalizado, né? Pela quantidade de mortes que a gente está tendo diária. Com certeza. Amanda, você falou uma coisa que é muito interessante, né? A morte foi maquiada. E é realmente um fato, né? No velório, as pessoas tentam passar a melhor imagem possível da pessoa que se foi. Exato. Verdade. É até conflitante psicologicamente, né? Você sabe que a pessoa se foi, mas você tá vendo ela ali numa aparência, entre aspas, saudável. Isso. Isso também dificulta, assim, o psicológico entender essa questão de perda, né? De que se foi. Aceitar, né? Não. Aí que eu vou chegar no ponto. O velório tem uma função crucial, e eu acho que é por isso que tem tanta gente adoecida hoje. O ritual tem uma função específica, apesar de ser completamente dolorido, a gente tem a vivência da perda, né? Seja a cremação, seja enterrar, seja colocar na gaveta, tem a função da perda. Aquele momento é traumático, porém, ele é necessário para a gente entender que morreu. Quando a pessoa não consegue fazer esse velório, como está acontecendo agora com a Covid, fica aquela sensação de que viajou e vai voltar. E aí fica nesse limbo, sabe, de sofrimento. Quando se maqueia uma pessoa para o enterro, a gente, assim, com relação aos aspectos psicológicos, a gente entende aqui para não ser mais traumático do que já é a morte em si, entende? Então, guarde essa imagem com você, do jeito que ela era bonita ou ele era bonito, para você ter essa imagem dela indo desse jeito. Porque o que acontece? Eu estou vendo muitos impactos psicológicos no momento atual com reconhecimento de corpo. Assim, e geralmente a psicologia que acompanha, né, as notícias de óbito. Então, o médico comunica, a psicologia faz o acolhimento pós-comunicação de notícia difícil, e aí às vezes a pessoa precisa ir lá identificar o corpo. Então a gente vai na pedra, lá abre o saco, a pessoa vê a pessoa lá cheia de algodão para tamponar os fluidos. Então isso é muito traumático, né, para a pessoa. Então por isso que maqueia um pouco. Porém, tem uma função a maquiagem, mas o ritual é importante. Agora que não está tendo, que está complicando mesmo. Então, por isso que o luto está sendo tão falado, porque ele não está podendo ser vivenciado de forma plena. São lutos não autorizados porque o ritual não aconteceu. É verdade, né? Você acaba quebrando aquele padrão que as pessoas estão acostumadas, né? Isso, o esperado, né, de você enterrar seu ente querido, né? E não tá acontecendo isso. Até pelo modo que estão sendo enterrados, né? Nossa Senhora. Mas eu vou te falar, viu, Amanda? Realmente quem já teve essa experiência de ver o corpo e tal, preparar o corpo para o velório, é uma coisa assim meio chocante mesmo. Eu já tive essa experiência 2 vezes e é uma coisa. A primeira vez me deixou mais tenso, a segunda já foi mais tranquilo. Mas não é algo agradável, não é algo nada agradável. Mas voltando, me pintou uma dúvida aqui. O que você acha que poderia ser feito, de repente, para amenizar o sofrimento psicológico das pessoas que estão perdendo entes na pandemia e não estão podendo ir fazer o velório, fazer toda a ritualística? E o que também nós podemos também falar, o que a gente pode fazer também com a pessoa que passa pela situação? Bom, eu, além de trabalhar como psicóloga hospitalar, eu trabalho como psicóloga clínica com pessoas enlutadas, né? E aí, o que é que eu tenho feito com os meus pacientes? Crie o seu próprio ritual dentro de casa, né? Assim, veja se você consegue pegar fotos, juntar a sua família sem expor, né? Assim, com as pessoas que estão próximas ali da vivência. Faça, se tem alguma religião, acenda uma vela ou tente lembrar momentos com essa pessoa e falar sobre essa perda, de como está sendo atravessar essa perda com os seus, né? Então, criar novas formas de ritual. Quando uma pessoa morre, e isso eu estou falando agora com relação principalmente aos números que a gente está tendo, pelo menos, gente, no mínimo, 7 pessoas são atingidas. Então, só para vocês terem noção assim, do impacto psicológico e na saúde mental das pessoas que está sendo essa pandemia. Então,
Às vezes a pessoa não tem ninguém na família, mas tem um padeiro, tem o assessorista do elevador, né? Tem o porteiro do condomínio, tem a técnica da diálise. São pessoas que são afetadas, são pessoas que ficam em luto quando alguém morre. Então, no lugar de apoiador de quem fica, não de profissional de psicologia, mas assim, o que é que se pode fazer? É se colocar à disposição e respeitar a dor do outro. Eu sempre falo isso para os meus colegas, né? Porque a equipe, quando algum paciente perde alguém, agora tem sido constante por conta da Covid, eles ficam assim, Amanda, e agora o que é que eu vou fazer? Gente, não precisa fazer nada. Você se coloca à disposição da pessoa. Diz assim, eu tô aqui, você não tá só. Você quer que eu saia? Quer que eu fique com você? O que é que você quer que eu faça? Ah, eu quero que você fique aqui. Pronto. Se a pessoa não fala nada, você não precisa falar nada. Às vezes você fazer presença tem uma função ali de apoio, de ancoragem, né? Então, acho que o que a gente pode fazer, eu não gosto da palavra empatia, porque eu acho que é impossível você se colocar no lugar do outro. É impossível você sentir o que a pessoa está sentindo, porque até se duas pessoas perderem pais, a vivência da paternidade, dessa coisa de ser filho, também é muito diferente em cada um. Então, estar para o outro, né? Não ser empático, mas estar. Assim, eu não sei qual é a dor que você está passando, não sei, não consigo mensurar, mas eu sinto te ver assim e eu tô aqui à disposição. É muito disso, assim. O que é que se pode fazer com relação a isso? Seja em término de relacionamento, que desorganiza tanto quanto a morte, às vezes até mais, em alguns casos, como também nessa questão de morte, né? Então, pensar um pouco disso, assim, de se colocar para a pessoa à disposição. Não precisa saber o que falar. Inclusive, se a pessoa disser assim, o que é que você tem para me dizer? Olha, desculpa, eu não tenho o que dizer com relação a isso, mas eu estou com você. Né? Ser muito transparente. Isso autoriza a pessoa a sofrer, autoriza a pessoa a chorar, né? E a pessoa não se sente só, que eu acho que essa questão da solidão do luto, que é o que eu disse, desse deserto que se atravessa só, é pior ainda. Então, quando tem com quem contar, é muito mais fácil. É por isso que geralmente quando um amigo termina, liga para o outro de madrugada e acorda o amigo, né? É difícil vivenciar isso sozinho. Exatamente. A gente, nessa fase, a gente também sente falta do abraço, né? Porque, olha, situações difíceis. É sempre bom ter um abraço, principalmente das pessoas que a gente gosta, né? E uma pergunta básica: o luto termina? Não. A gente aprende a viver com ele, né? A gente aprende a viver com ele. Eu já perdi algumas pessoas na minha vida e perdi pacientes, muitos pacientes, assim, do ano passado para cá. Quando eu estou no sistema, olhando o prontuário, me dá aquela coisa assim de, gente, meu Deus, assim, sabe? Eu vivo melhor com isso, né? Eu tive um paciente que faleceu e o filho dele de 18 anos também faleceu com Covid. Então, tudo isso na época, assim, para mim foi quase insuportável, assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer com minha equipe e como é que eu estou me organizando com relação a isso, porque, assim, nem toda a equipe se cuida, a psicologia tem muito disso de fazer terapia, a gente já faz por natureza, então, assim, eu fui lidando com as minhas questões, mas como é que eu vou organizar minha equipe? E hoje a gente ainda memora isso, né? Então, todo mês a gente fala um pouco deles, tira um momento de roda de conversa para a gente poder lembrar momentos com os nossos pacientes. Então, nunca acaba, a gente vive melhor, a gente lembra com saudade, mas acabar não acaba não. É interessante isso, né, Amanda? As pessoas não costumam pensar justamente, né, no luto da equipe médica, né? Que, Uhum. querendo ou não, tem uma Verdade. convivência enorme com o paciente, vira uma relação quase familiar mesmo, né? E não Sim. se fala nisso, ninguém para pensar nisso. É uma coisa muito interessante isso, como a equipe médica também suporta essas notícias, né, de perder paciente. E lembrar que é a morte não maquiada, né, que a gente vê sempre. Uhum. Então a gente vê aquele corpo que não é nada, aquele corpo que está ali não é nada. Uma coisa que eu sempre trago assim para minha equipe é que o meu olhar é diferente, eu fico mais sensibilizada com algumas coisas, porque as formações de saúde são diferentes, né? Então,
Todas as profissões de saúde são mais biocentristas mesmo, com esse olhar mais biológico. Não à toa se fragmenta os cuidados em saúde, né? Se separa. Então, tem a nefrologia, a cardiologia, oftalmo, dermato, como se o corpo fosse em vários pedaços. Tem uma função isso, justamente para que essa parte pessoal do paciente não afete a capacidade da intervenção. Então, para mim, seria insuportável fazer acesso no paciente, ligar ele na máquina. Então, assim, para mim, eu fico pensando assim, meu Deus, e esse braço? E será que eu estou causando dor nele? E como é que será que ele tá? E a fístula? E, meu Deus, eu fico pensando nisso. Mas é porque o meu olhar é para outra coisa, é um outro corpo. É um corpo que pulsa, é um corpo com narrativas, é um corpo com marcas, que caiu de bicicleta ali, ralou o braço, mas esse ralou do braço fez ele aprender a andar de bicicleta e teve orgulho do pai e da mãe, entendeu? A minha visão de corpo é diferente da equipe de saúde. Porém, por ser assim e pela sociedade entender que eles conseguem lidar com tudo, quando algum paciente, que isso acontece muito nas equipes de crônicos e não de agudos, mas de crônicos acontece muito, que vira justamente essa relação familiar mesmo, né? Porque família tem muito da escolha da gente. A gente tem a família de sangue, mas é a que a gente escolhe também. Às vezes a gente dá a sorte de escolher a de sangue, né? Mas às vezes a equipe de saúde é a nossa família. E aí, quando esse paciente não vem mais, olhar para a cadeira, gente, é insuportável. Botar outro paciente lá na mesma cadeira é insuportável. A equipe não dá conta. A equipe não dá conta. Agora, a cada internação, por exemplo, por Covid, eles já estão vivendo um luto antecipado. Eles já estão pensando que vai morrer. E aí eu já vejo a minha equipe completamente mobilizada e eu preciso trabalhar com eles constantemente com relação a isso. E é um luto não autorizado, porque a sociedade entende assim, não é seu parente, por que você está sofrendo? Vá trabalhar. Então, é algo que é pouco falado mesmo e que deveria ser mais falado, porque além do cansaço que a gente está de preocupação e alerta o tempo inteiro, tem essa questão das perdas que a gente tem dos nossos pacientes. E na hemodiálise, literalmente é uma família, né? A gente vê frequentemente, de 3 a 6 vezes por semana, a gente vê a equipe, a gente vê também os outros companheiros, né? A gente De é muito diálise, pegado. exatamente. Isso, a gente é muito pegado, a gente realmente é uma família. Aliás, Amanda, uma pergunta. Você acredita que existiria agora opinião pessoal, uma Uhum. abordagem melhor na mídia para talvez reduzir o estresse psicológico, o peso do luto pelo Covid, né, durante essa pandemia? Boa pergunta. Eu acho. O que é que eu tenho visto, assim? Eu sou muito... Acho que por conta da abordagem teórica que eu sigo na minha prática psicológica, né? Eu trabalho com a psicanálise, e a psicanálise tem muito de arte, né? De cultura, política. Então, eu assisto muito jornal, eu vejo muito filme, muita série, documentário. Eu acho que isso enriquece a minha escuta. Então, o que é que eu tenho visto com relação ao Covid? Eu vejo muito corrida da vacina, ou os profissionais de saúde estão cansados, ou número de mortes subiu. Tem 2 perfis no Instagram, eu só vou conseguir me lembrar um agora, que chama Inumeráveis. Ele foi criado somente para isso. Contar pequenas histórias de pessoas que morreram na pandemia. Ah, tal pessoa era manicure, tinha 2 filhas e tal, tal, tal. E aí, ali você sensibiliza as pessoas com relação a isso. Porque o que acontece? A gente tem 2 paradoxos aí. De um número exacerbado de mortes e a gente se acostuma com aquele número, né? E tem a das pessoas que estão perdendo e que estão sentindo que a morte não foi com dignidade porque virou uma estatística. Então, eu acho que, para além do que já está sendo falado, que é necessário que seja dito, é importante que se valorize essas perdas e que se autorize as pessoas a sentirem essas perdas, né? Talvez, gente, se isso fosse sensibilizado, eu não sou cientista com relação à probabilidade disso, mas eu penso que se as pessoas se sensibilizassem de quem é cada rosto desses 350 mil pessoas, as pessoas talvez não estivessem negando tanta pandemia. Talvez não estivesse tanto fazendo aglomerações, festas clandestinas, né? Porque iam pensar, essa pessoa existe, não é só número. Não à toa a gente vê fake news de que
Estão aumentando os números, tudo que é morte agora está botando que é Covid. Então, a gente escuta muita coisa porque é algo que não vira concreto, vira uma estatística ali que não tem... não é Amanda, não é Rafaela, não é Renata, é um número. E É aí aquilo, passa né? batido da Os números humanidade. não têm rosto, né? Não tem história. Exato, não tem rosto, assim como a gente está com um inimigo que está em todo lugar, a gente não sabe onde ele está. Então a gente está em alerta, e aí aquela quantidade de mortes, e aí as pessoas vivem num modo automático de pânico, de não ter Aliás, humanidade, de não se permitir sofrer. aliás, Amanda, aqui cabe um parênteses que a gente, no Renalcast, chegou até a publicar mais de uma vez isso. 1 a cada 4 paciente renal contaminado pelo Covid vem a óbito. Sim. E as pessoas parecem que não se dão conta justamente porque se trata de um número. Até a pessoa da máquina ao lado morrer, é só um dado estatístico. Uma estatística, exatamente. Isso é muito ruim, né? A gente pode chamar até de uma falta de empatia, não sei. Isso, eu também falo mais ou menos que é isso. Mas é o que você falou. Enquanto números não tiverem nome, não tiverem Não rosto, atinge. não atinge. Infelizmente é uma verdade isso, né? E tem também aquele lado também, gente, tem muitas pessoas, inclusive renais, diabéticos, né, que têm medo por terem o problema de saúde estarem mais em risco, né? Então eu recebo muitas perguntas falando, Dani, como é que você superou o Covid? Dani, você teve isso? Dani, você ficou com falta de ar? Porque na mídia também colocam muito isso, né? Não estão mostrando também muito a superação das pessoas. Eu acho que também mostrar um pouquinho das pessoas superando também, Perfeito. voltando, eu acho isso importante, sabe? Perfeito. Sabe Porque por quê? As pessoas que têm doenças crônicas, isso eu coloco todas, oncologia, nefrologia, todas as doenças crônicas, ela já pensa assim, eu vou pegar o Covid e vou morrer. É algo que já virou normal. E aí, o que é que acontece? A pessoa entra num estado de pânico que aí isso, acaba desaturando e aí para de até oxigenar, e aí precisa internar, às vezes por questões assim de pânico mesmo. Então é muito importante a gente pensar, gente, que assim, a gente precisa evitar a Covid de qualquer forma, sim, precisa se cuidar, mas pode ser que aconteça uma contaminação, e aí confiar na ciência, né, ir logo para o médico para ver o que é que está acontecendo. Eu tenho visto assim, apesar da estatística ser muito grave, essa que a Arthur trouxe, né, de que 1 a cada 4 pacientes renais falecem, eu, muito. aqui na minha prática, na Bahia, eu tenho visto diferente. Eu estou vendo pessoas que não têm doenças crônicas falecendo, porque a pessoa que tem doença crônica, ela está em acompanhamento constante com o médico, ela está com controle Sim, de tem essa sintoma. vantagem mesmo. E aí, o que é que isso acontece? Ela vem com histórico já. Então, o médico já sabe o que vai fazer com ela. Diferente com uma pessoa que não tem. E aí ela, não sei se tem alergia, não sei se quer que eu uso, se eu tenho pressão alta. Entende? Então, a gente precisa pensar que a Covid é uma loteria, é um campo minado, você não sabe onde é que você vai pisar e vai ter uma bomba ali, pode acontecer algo ruim. Sim, precisamos nos cuidar, mas parar de desenganar o doente crônico, porque senão as pessoas já ficam com esses estigmas e com essas crenças de que vão falecer e que é possível sim superar, Não, né? olha, Com Amanda, certeza. nós temos aqui no Renalcast 2 exemplos. A Dani é transplantada, teve Covid. Eu sou renal em diálise, tive o Covid. Uhum. Ambos superamos, estamos aqui, Estamos bem. Exatamente. estamos aqui. Então, Estamos... eu concordo plenamente. É uma coisa que eu também, que eu até falo, Amanda, que você falou. Não põe na cabeça. Não fica pensando que vai dar ruim, porque vai dar ruim. Exato. Ao Parece que contrário, atrai, né? justamente, pensa que vai dar bom. Não, É e o isso. nosso corpo, ele responde, gente, às questões psíquicas de forma inimaginável. Não à toa que as pessoas falam tanto, né, que o coração é o sentimento. Para mim, é o estômago, é a parte digestiva nossa. Porque dá logo uma dor de barriga, ou dá uma vontade que não quer comer. O corpo da gente responde, sim, ao Sim, psíquico. Não tem jeito, gente. Tá tudo ligado. Então, com assim, a gente certeza. precisa se organizar e conseguir ver as coisas. E se não conseguir, aí procura um profissional, né? Não tem problema. Eu até fiz uma postagem hoje no meu Instagram falando disso, assim, dos impactos em saúde mental da Covid. Não tem problema procurar um profissional. A gente precisa parar de estigmatizar que a doença mental está associada à loucura ou à frescura, né? Não é isso.
esse é outro estigma que tem que ser quebrado realmente, né? As pessoas associam que procurar terapia, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra significa tá doido. Para mim é Exato. qualidade de vida. Eu vejo como qualidade de vida. Não, de fato, eu vejo como um ponto de virada da vida, na verdade, né? Você passa a se conhecer melhor. Isso, se E lidar entender. melhor com seus próprios processos. Sim, justamente. Eu também acho isso. Se você mesmo não consegue, tipo, parar, respirar, pensar e focar no que você tem que fazer, cara, procura ajuda médica. Não tem coisa melhor na vida do que isso. Que você vai compreender seus próprios problemas, sabe? Exatamente. Até, Amanda, você me fez lembrar a história da experiência da rolha. Põe a rolha na boca, sorrindo, Não que conheço essa, não. 5 a 10 minutos depois, o cérebro começa a entender que seu estado de espírito mudou para melhor e começa a produzir endorfina. Ah, que maravilha! Porque o trabalho muscular vai dar a entender que você está sorrindo. E Eu aí já tinha visto um da posição do herói, não sei se vocês conhecem, né? Quando você já fica também. parado igual o super-homem assim, e Não aí vou falar começa a que dar eu uma faço. força. Não vou falar Eu que não eu faço, sigo ela. não, a gente, nenhum dos dois. Ah, eu brinco que eu gosto de Imagina fazer depois dos hacks problemas. cerebrais. Imagina depois dos problemas que a gente passa na rua, a gente ficar nessas posições. Meu Deus. E vou te falar, Dani, dá certo, viu? Dá certo, porque a perspectiva muda. E é um pouco do que. São novas formas da gente pensar assim. Antigamente eu ouvia muito isso. Conte até 10 antes de fazer alguma coisa. A gente, na psicologia e na psicanálise, a gente fala que para a gente conseguir lidar com as coisas, a gente precisa repetir, recordar e elaborar. Quando a gente surta, a gente repete e elabora. Corre para uma elaboração e a gente acha o sentido naquilo e é do jeito que a gente entendeu. Então, às vezes, a gente não capta a mensagem direito. Quando a gente para e pensa, a gente recorda, né, repete, recordei, ah, tá, entendi. Vamos raciocinar aqui, ah, tá, elaborei. A mensagem foi essa. E aí, essas posições, ou segurar a rolha na boca, ou parar, a gente está parando um pouco, né? Tá dando uma segurada, porque essa aceleração que a gente fica afeta muito, assim, a forma que a gente lê o mundo, né? Então, além da perspectiva de liberar endorfina e todas essas questões orgânicas que produzem, a gente consegue raciocinar melhor também. Então, trabalha toda essa questão das sinapses cerebrais mesmo, de como é que a gente capta uma mensagem, como é que a gente vai responder a ela. Até mesmo você dá tempo ao corpo, né? A mente, ao corpo, para você digerir tudo que está acontecendo. Exatamente. Amanda, eu vou fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Que mensagem você daria aí para os nossos ouvintes que estão vivendo esse momento? Fatalmente, muitos vivendo o período de luto. E que mensagem você deixaria para eles aí? Eu queria deixar para eles assim que realmente é um momento difícil, são tempos sombrios assim, porque a gente não, às vezes, por vezes pode perder a esperança das coisas, né? Mas que é importante se ancorar aos seus, né? Não necessariamente, eu não sou do tipo de psicóloga que defendo que todo mundo tem que fazer terapia. Não, eu acho que existem coisas terapêuticas que podem ser feitas e a partir do momento que nada disso dá conta, aí você sim deve procurar um profissional. Eu sou muito da autonomia, mas que assim não sinta vergonha de sofrer e não tente negar o seu sofrimento, porque vai ser muito mais dolorido passar por isso. Então, aproveite os seus, né? Assim, como o rapaz falou no direct com o Arthur hoje, às vezes uma pessoa que está ali na internet, você vai falar e a pessoa vai te acolher, como o Arthur fez e mandou um abraço para ele aqui. Então, assim, tem muito disso de somos seres sociais e a gente precisa de contato, por mais que a gente não está podendo dar afeto físico nesse momento. Mas aproveitem essas trocas de energia, essas conexões para se ancorarem e não precisa passar por isso sozinho, né? E para quem não perdeu ninguém e tiver alguém lutado na família também, dê esse suporte, dê esse apoio, né? Se coloque à disposição. Pense que podia ser com você, né? Então
tente justamente estar disponível para o outro, porque eu acho que faz total diferença quando a gente consegue seguir junto, né? Sozinho a gente não faz nada. É uma verdade. Sozinho a gente não faz nada. Amanda, eu queria agradecer porque foi um episódio incrível, de verdade. Muita Maravilhoso. informação boa, muita informação boa. Nós conseguimos, assim, extrair de você muita coisa positiva. E eu acho que você devia deixar seu Instagram. Também acho, hein? Ai, gente, incrível para mim estar com vocês, sempre é. Porque vocês são ótimos, porque vocês fazem perguntas que para mim são super pertinentes, assim, e que conseguem atender uma massa de forma didática, né? Então eu acho bacana porque a gente consegue acessar muita gente e que isso se reproduza, né? Mas meu Instagram é amandamaia.pc. Lá eu falo um pouco sobre toda essa questão da psicologia da saúde, da tanatologia, esses aspectos da morte, dos lutos, das perdas. Então, para quem quiser seguir, vai ser muito bacana. Eu tenho muitos pacientes renais lá que conversam comigo, mesmo tendo suas psicólogas de unidade, eles acabam conversando muito comigo. Então, assim, eu estou sempre disponível para trocas. Eu acho que trocas reais fazem total diferença. Então, estou super à disposição também. E lembrando, né, Dani, nós também no Renalcast, nos nossos perfis pessoais, pode entrar em contato com a gente, que a gente responde. Pode Juntos, entrar. Com certeza, a juntos gente somos tem mais todo. fortes. Com certeza, Exato. somos muito mais fortes. A gente tem A gente todo o está fazendo nada carinho. sozinho. A gente dá atenção, carinho, todo o suporte que a gente conseguir dar. A gente tá todo mundo junto. Qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente, que a gente tá aí. Todo mundo junto. É isso aí, mais uma vez, obrigado, Amanda. Obrigada, E, meu anjo. Muito Foi um obrigada, gente. prazerzão novamente aqui. e já fica um convite para a parte 3. Parte 3. Amo. Muito Bom, obrigada, meu amor. mas que baita episódio, hein, Dani? Que episódio foi esse? Sensacional. Quanta informação. De verdade. Olha, eu acho que sem dúvida tá entre o top 5 dos melhores episódios do Renalcast. Com certeza. Foi informação para renais, informação para pessoas em um todo, para todo mundo. Todo mundo que tem rim, seja ele funcional ou não, esse episódio é fundamental ser ouvido. Exatamente. E mais uma vez, vamos deixar um agradecimento à psicóloga Amanda Maia, que foi incrível, ela que é especialista no assunto, foi demais mesmo. Pode voltar mais vezes também. Renalcast agradece, nossa família Renalcast agradece. Pode vir quando quiser. Tamo junto. E aliás, momento programa da Xuxa, você vai mandar um beijo para quem? Hoje meu beijo vai para todas as pessoas familiares que estão passando por essa situação de Covid e que perderam seus entes e que eu tenho um carinho imenso, né? E tento também abraçar todo mundo de longe. Vai um beijo para todo mundo e no geral para nossa família Renalcast, né? É isso aí. Eu queria mandar aqui um abraço especial para mim, para todos os nossos ouvintes, todos que ajudam nas nossas campanhas aí do ICMS, da vacina. E falar, permaneçam fortes, permaneçam unidos, que aí logo a gente vai sair dessa. Firme e forte. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo episódio, que vai Beijinho. ser também, olha, vai ser porrada, hein? Vamos Só falar vem. sobre Covid. Com certeza. Beijo!